Olá a todos! Bem, esta é a segunda parte do vídeo respondendo a perguntas que vocês me fizeram na aba de comunidades. Recentemente eu fiz uma possibilidade para que vocês fizessem algumas perguntas para mim e eu fosse respondendo. Eu já fiz a primeira parte deste vídeo, vou deixar aqui no card o link para você assistir, caso você ainda não tenha assistido. Ficou bem legal, ficou bem bacana. E agora eu vou fazer a segunda parte das perguntas. Estou aqui com a lista nas mãos. Podem ver que eu estou vestido a caráter, né? Trajado de forma mais elegante. A tendência é sempre melhorar o nível, na verdade. Então, eu vou responder essas perguntas agora no mesmo sistema que eu fiz antes, ou seja, eu não preparei nenhum texto, não fiz de forma elaborada, vou fazendo um pouco de uma forma mais espontânea, não é verdade? E, se você não me segue ainda no canal, se você gostar deste vídeo, gostar do conteúdo em geral que eu faço, clique aí embaixo em se inscrever para me dar essa força. E também deixe o seu like e o seu comentário aqui nesse vídeo. E você também pode me seguir nas redes sociais, Twitter e Instagram, que eu vou colocar aqui na tela para você acompanhar também, porque eu posto coisas diferentes por lá. E se você quiser me ajudar financeiramente, uma vez que esse canal ainda não é monetizado, você pode me ajudar através do Padrim com valores a partir de R$1 por mês. O link vai estar na descrição deste vídeo também. Vamos lá então. Matheus Esteves pergunta o que eu penso a respeito do Bitcoin no curto e no longo prazo. Pois bem, Matheus, para mim o Bitcoin é o futuro. Então, não vejo mais o mundo sem o Bitcoin. Eu acredito que ele vai substituir o dinheiro estatal em algum momento. Então, a longo prazo, eu acredito que ele seja o futuro monetário do nosso planeta, da nossa vida. E no curto prazo, ele é uma forma muito eficiente de nós fugirmos da impressão desenfreada de dinheiro que os estados vêm fazendo. Todos aqueles que têm o Bitcoin apenas como um investimento, eu acredito que estão no caminho errado. Ainda não tiveram total entendimento a respeito do Bitcoin e de como ele vai mudar o nosso mundo. Já está mudando, mas nós vamos ver isso melhor nos próximos anos. Então, é isso que eu penso a respeito do Bitcoin. Iagu Viron pergunta sobre a propriedade intelectual, sobre a maioridade no Ancapistão e sobre quebra de contratos em condomínios. Propriedade intelectual. Isso deu muita briga lá no meu vídeo sobre propriedade intelectual. Você pode ver melhor a minha posição libertária naquele vídeo lá. Mas ideias não são escassas. Se ideias não são escassas, elas não são propriedade. Então ninguém perde uma ideia. Por mais que ela seja copiada, ela continua pertencendo àquela pessoa que originalmente a teve. Então ideias não são propriedade, logo não existe roubo de ideias. Você continua perguntando aqui sobre a maioridade penal. A questão da maioridade penal é um pouco turva, não há uma definição exata de qual seja a idade que defina isso. Eu tendo a acreditar que não seja um número arbitrário, porque isso depende de cada pessoa, depende da criação, depende da família, muitos fatores seriam levados em conta. Cada tribunal privado teria uma forma de determinar a maioridade penal nesses casos. E sobre a questão de condomínios, bem, haveria livremente contratos especificando questão de o que poderia ser feito na casa, no apartamento, enfim, com todos os detalhes, mas negociados de uma forma livre. Cenários alternativos. Pergunta se é possível ser esquerdista e anarcocapitalista. E se eu odeio os adolescentes. Não odeio os adolescentes. Se eu fiz um vídeo sobre a juventude, pode ter parecido isso. Eu acredito que essa é uma fase da vida como qualquer outra, a adolescência, que tem os seus desafios. Eu acho os adolescentes chatos, mas faz parte da vida. Eu já fui, então eu sei como é que é. Agora, a questão de ser esquerdista e anarcocapitalista não é possível. Por quê? Eu pretendo, posteriormente, fazer um vídeo mais elaborado sobre o que eu acredito que seja o anarcocapitalismo, mas, em resumo, para mim, anarcocapitalismo é a união entre uma posição filosófica e uma posição econômica, ou seja, a posição filosófica seria o libertarianismo e a posição econômica seria a austroeconomia, né, a economia austríaca. Ou seja, um esquerdista não compartilha nem da posição filosófica do anarcocapitalismo, que é o libertarianismo, e nem da posição econômica. Muito pelo contrário, o esquerdista certamente ou é um comunista ou um keynesiano. Então o esquerdismo não se une bem ao libertarianismo nem à escola austríaca. Então não é possível, no meu entender, ser um esquerdista e ser um anarcocapitalista. Reinaldo Batista Medeiros pergunta se eu trabalho como dublador, pois acha minha voz muito bonita. Reinaldo, muito obrigado pelo elogio. Mas eu não trabalho como dublador, não. Isso aí é coisa do Rafael Dufra. Ele sim é dublador, tem uma excelente voz e faz um trabalho muito bom com dublagem também. Mas eu
sou contador. Kai pergunta o que eu acho do agorismo. O agorismo é uma excelente forma tanto de se propagar as ideias libertárias, de se praticar o libertarianismo, quanto de se proteger do Estado. O agorismo, basicamente, são formas que você possui dentro da nossa estrutura social hoje, em que nós estamos vinculados ao Estado, para nós fugirmos da ação estatal, da sanha cobratória de impostos do Estado, para nós mantermos o nosso patrimônio e também a nossa liberdade. Então, acho super válido, todo libertário deveria praticar o agorismo dentro das suas possibilidades. Lídia Mouri pede para eu comentar a respeito de como o brasileiro ainda idolatra a figura do político, algo que acontece até mesmo em podcasts famosos. É verdade, eu não sei o que esse pessoal dos podcasts ainda acreditam em Estado, política, gostam de chamar os políticos limpinhos, aquele gestor, aquela coisa toda. Bobagem, vocês sabem bem a minha opinião sobre isso aí. O que eu acho é que as pessoas também já estão aprendendo a lidar com essa realidade da política e estão despertando para isso. Cada qual ao seu momento vai descobrir isso. Todos, não sei dizer se todo mundo vai superar isso. Eu acredito que é uma coisa geracional. Pessoas mais velhas provavelmente terão mais dificuldade em abandonar essa coisa do Estado paternalista, o papai Estado, né? Mas com o tempo as pessoas vão conseguir, pelo menos as gerações mais novas, superar essa ideia fracassada de confiar em políticos. John Smith pergunta se eu sou tão otimista em relação ao fim do Estado quanto o Peter Turguniev. John, não sei se eu sou tão otimista quanto o Peter, mas eu sou otimista sim. Eu penso mais ou menos parecido com ele em relação ao futuro do Estado, da inevitabilidade do fim do Estado. Então, eu sou sim otimista. Se tão otimista quanto ele, eu não sei dizer. Demian M. Nascimento pergunta sobre como falar de libertarianismo com a família. Depende da sua família, cara, se ela tem uma certa abertura para isso ou não. Se for uma família que tem um posicionamento mais liberal, né, já tem uma coisa mais à direita, provavelmente eles vão compartilhar de muitas ideias libertárias. Agora, se for uma família mais de esquerda, um pessoal comunista, você vê muito isso em famílias que têm muitos funcionários públicos, por exemplo. Vai ser mais difícil você falar, talvez você apenas arranje problemas com a sua família, ao invés de converter alguém para o libertarianismo. Então, dependendo da situação, nem vale a pena você falar muito com sua família em relação a isso. Tem que ver cada caso. Shiroe Sama pergunta por que o MBL é de esquerda. Eu não entendi essa pergunta muito bem, se é para eu responder por que motivos o MBL decidiu ser de esquerda ou porque eu acho que o MBL é de esquerda. Então eu vou responder de acordo com a segunda alternativa. Eu acho que o MBL é de esquerda porque ele é um partido que pede Estado, que é um Estado eficiente, etc, etc. E também, especialmente neste ano, em virtude daquilo que o MBL tem defendido e com quem ele tem se aliado, né? Então acho que ficou bastante claro para todos qual é a vertente política do MBL. Eduardo pergunta como os libertários irão sobreviver à atual onda de autoritarismo. Bem, Eduardo, os libertários sobreviverão igual todas as outras pessoas também sobreviverão. A humanidade já passou por várias ondas de autoritarismo e o ser humano sempre sobreviveu. Os ditadores caíram e a humanidade continua existindo. Conosco, os libertários, também vai ser. Espero que essa onda autoritária termine o mais rápido possível. As coisas estão indo um pouco longe demais e sempre que o autoritarismo se agrava, as coisas tendem a se deteriorar muito rápido. Então eu não gostaria de um cenário desse, em que o autoritarismo crescesse muito no espaço curto de tempo, porque isso seria ruim para todos. Então já está na hora de parar. Mas, embora possa atingir eu ou algum outro produtor de conteúdo ou outras pessoas libertárias que têm algum renome, não que eu tenha, pessoas libertárias com mais renome. O fato é que o movimento libertário em si vai continuar existindo, assim como as pessoas continuarão existindo também no fim das contas. The Truth pergunta se a ética libertária se encaixa na moral cristã, se declarar-se conservador e libertário prejudicaria o movimento ANCAP e como seria o futebol no ANCAPistão. Respondendo à última parte, eu tenho um vídeo lá no Visão Libertária que eu escrevi e narrei, que se chama Por que as seleções de futebol são tão chatas, em que eu digo a minha posição a respeito do futebol no libertarianismo. Posso dizer apenas que numa sociedade livre seria muito melhor, muito mais divertido. Agora, sobre ser conservador e libertário, se a moral cristã é compatível com o libertarianismo, bom, esse é o meu entendimento a respeito da minha ideia de ser conservador,
na moral e libertário na ética. Ou seja, é plenamente possível você se declarar um libertário tendo isso em mente como uma forma ética de convivência entre as pessoas e assumir para si próprio algum tipo de moral específico, no caso a moral cristã. Eu tenho para mim que isso é bastante conciliável. E especialmente eu acho que isso não só não atrapalha o movimento libertário, como é necessário que mais libertários cristãos venham para a luz do dia e digam seus posicionamentos, porque eu acho que essa união entre conservadorismo e libertarianismo é o que mais vai impulsionar as ideias libertárias, porque muitas pessoas já são conservadoras ou têm aspectos conservadores e elas, vendo que é possível conciliar as duas coisas, aceitariam tranquilamente que toda a realidade a respeito do que é o Estado, de como ele é um ente coercitivo que escraviza, rouba as pessoas. Então eu acho que não só é compatível o conservadorismo e a moral cristã com o libertarianismo, como o futuro do libertarianismo também está aí. Ludwig von Mises pergunta se um estadista que aplicasse princípios libertários estaria enfraquecendo o Estado ou fortalecendo-o. Nenhuma das duas coisas. Uma pessoa sozinha não muda o Estado. Então, se um libertário entra na política, ou então assume um cargo público e começa a agir dentro dos princípios libertários ou aplicando princípios da escola austríaca no seu trabalho ou na sua administração, isso não causaria efeitos suficientes nem para prejudicar o Estado, né, para aquela coisa gradualista de derrubar o Estado de dentro para fora, nem também fortaleceria o Estado, porque mostraria para as pessoas que ele é um Estado funcional, eficiente, etc. O Estado sempre vai funcionar dessa forma que ele funciona hoje. Ele foi concebido para isso, tem funcionado muito bem para isso, para roubar todo mundo e enriquecer os poucos. Não vai ser uma única pessoa que vai mudar isso. Daniel Mazzini pergunta a respeito de como seria a propriedade da Amazônia após o fim do Estado e também sobre a questão das terras indígenas. Daniel, tanto uma pergunta quanto a outra se respondem por meio da propriedade privada, mais especificamente nesse caso da apropriação original. O que é uma terra indígena? É uma terra que os índios ocupam, delimitam e defendem. A terra que o índio fizer isso é dele. A propriedade dessa terra vai ser igual à minha propriedade aqui da minha casa, por exemplo. O índio vai poder vender, ele vai poder construir uma indústria, ele vai poder desmatar, vai poder plantar, vai poder alugar para alguém, ele vai ter plena liberdade, que é um problema sério hoje em dia. Existem terras indígenas e os índios não têm plena propriedade, não têm plena liberdade dentro daquela terra. Aliás, no Brasil, quem tem plena propriedade do que é seu, né? Ninguém. Mas pior ainda com os índios. Então, numa sociedade livre, os índios teriam essa possibilidade, essa liberdade. E a questão da Amazônia também. Não existiria um grande dono da Amazônia, porque muito provavelmente ela seria dividida em lotes, em menores propriedades, que seriam administradas por seus proprietários. Foi assim com todas as florestas do mundo, né? O mundo era coberto de florestas e, bom, as pessoas foram se apropriando delas. Por fim, a última pergunta, Matheus pede para eu falar mais sobre o conservadorismo e também sobre o direito dos animais de acordo com o libertarianismo. Começando por esse último ponto. Dentro da ética libertária, animais não têm direitos. Por quê? Porque a ética libertária lida apenas com os seres humanos, relações entre seres humanos, mediações de conflitos. Então, animais seriam propriedade privada de pessoas ou então seriam livres na natureza, mas não haveria, assim, direitos específicos dos animais. Isso não significa que uma pessoa possa fazer o que quiser com o animal, agir de forma cruel com animais e ser benquista na sociedade, né? Existe essa confusão ainda de achar que ser livre para fazer tudo significa que você pode fazer tudo sem sofrer as consequências sociais disso, não é? Sem você ser excluído do convívio social de outras pessoas e tudo mais, né? Que é a remoção física lá que o pessoal do MBL não entendeu muito bem o que é. Mas então, não existem direitos dos animais no mundo libertário. E sobre o conservadorismo? Bem, depois de eu ter aberto essa caixa de perguntas aqui, eu já fiz um outro vídeo sobre o conservadorismo também, vou deixar aqui no card para quem quiser conferir, e vale a pena dar uma olhada porque eu condenso melhor as minhas opiniões a respeito do conservadorismo e como eu vejo ele se entendendo com a ética libertária. Como eu falei, para mim são duas coisas perfeitamente conciliáveis. Lá no vídeo eu digo que eu sou um conservador em construção, ou seja, eu não sou uma referência no assunto, não sou um grande pensador do conservadorismo, mas eu estou tentando aprender, estou tentando crescer mais nesse pensamento que eu acredito que é o melhor para a minha vida.
é a visão moral com a qual eu mais me identifico e, como eu já disse, que eu acredito que tem mais potencial para se conjugar com a ética libertária, para formar uma parceria, vamos dizer assim, entre a ética do libertarianismo e entre a moral conservadora. Então vale a pena dar uma olhada nesse meu vídeo que eu vou deixar aí no card para vocês conferirem também. Então, assim eu termino essa minha série de perguntas aqui em 2 partes. Convido novamente você a assistir a primeira parte, deixar lá também as suas opiniões e deixe aí nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você achou desse formato, se eu devo fazer mais vezes. No outro vídeo eu comentei que talvez eu abra uma caixa de perguntas no Instagram para levar um público novo para lá também e para ouvir o pessoal que me segue lá, ver as opiniões, fazer uma coisa um pouco diferente. Estou pensando, devo fazer isso em algum momento. Novamente peço o seu like, se inscreva no meu canal se você gostou do vídeo até o momento e não é inscrito ainda e até a próxima.